Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva! Tá no ar mais um podcast LE especial do NBB 12. Continuando a nossa série, o episódio de hoje é sobre o Botafogo. E para falar sobre o Botafogo, vocês sabem, não precisa nem pensar muito em quem que a gente chamaria para falar sobre o Botafogo, né? Estamos aqui com a voz mais potente de toda a cobertura basqueteira desse Brasil. Já apareceu na Locomotiva aqui em outras situações. Felipe Souza, do Blog do Souza, com vocês, senhoras e senhores. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Fábio. E todo mundo que acompanha e escuta a Locomotiva. Cara, é um prazer imenso aí de estar mais uma vez falando no podcast de vocês e hoje para falar do Botafogo. E conosco aqui também Fábio Toledo, que eu geralmente apresento primeiro, e eu fiquei tão empolgado com o Felipe aqui de novo que eu esqueci do Fábio. Fábio que com coisa, a gente. Hein? Acho que é o primeiro podcast do especial das equipes que a gente faz juntos, né? Não, teve o do Bauru, quarta-feira. Ah, é? Pô, sacanagem. Verdade. Mas vamos falar aí da Estrela Solitária, né? Da Estrela Solitária. A grande surpresa da última edição, Botafogo ficou na quarta posição, né? Depois de bater o Pinheiros nas quartas de final, chegou numa semi e fez jogo duro contra o Flamengo, né? Fez uma série bem equilibrada. Você acha que o Botafogo, por não ter mais o fator surpresa, né? Já que manteve a base e pouco mudou de um ano para o outro, Lipe, consegue fazer um trabalho tão impactante quanto o da última temporada? Essa é a meta, né, Lucas? O Botafogo realmente foi a grande surpresa. Foi a grande surpresa também para quem acompanhava o Botafogo de perto. Era improvável a gente imaginar lá atrás, quando o Botafogo entrou no NBB, que ficaria na quarta posição. Não tinha vencido o Flamengo no ano todo. Foi vencer um jogo de playoff justamente na semifinal. Essa temporada, o fator surpresa acaba. A meta é essa. É muito difícil. Eu acho que Léo Figueiró vai ter que mudar bastante. Eu acho que também as peças que vieram vão ter que render bastante para poder chegar tão longe como chegou. O fator surpresa acabou. Botafogo, todo mundo já consegue, já respeita muito mais do que foi em temporadas passadas. Até porque, vamos dar uma repassada no elenco, né? O Botafogo perdeu aí o Guga, armador, que era a terceira opção na armação, apesar de fazer um bom trabalho, era a terceira opção. Perdeu os pivôs, né? O Ansaloni, perdeu o Mike. Em compensação, chegou aí Lucas Mariano, chegou Du Sommer, Wesley Senna e no final, o último reforço aí que apresentou, chegou também o Paulinho Borassini. E perdeu o Murilo Becker também. E a equipe é basicamente a mesma, né? O Felipe, apesar dessa mudança no garrafão, são jogadores com características semelhantes, né? Sim, correto. O que muda foi também a chegada do americano, o Fred McSimmons Jr. O que muda é um pouco como vai funcionar a ala. Eu acho que em termos de pivô, o Botafogo ganhou na saída do Ansalone e do Mike, a chegada do Lucas Mariano e do Sommer. O que chama atenção é se o Lucas Mariano vai ser consistente na temporada toda ou só no estadual. Eu conheço muito bem porque ele passou pelo Vasco da Gama. Vocês também sabem como ele foi no Bauru. A preocupação é essa, se ele vai ser literalmente consistente, regular toda a temporada. O que muda para mim, vendo de fora, é realmente a posição na ala. Porque o Arthur, que jogava na 4, agora provavelmente vai jogar na 3. Esse Fred que vai vir agora, o americano, deve jogar na 4. E Diego também joga na 4. Então a posição de briga ali vai ser Arthur e Mogi na 3. Botafogo melhorou seu elenco, mas eu ainda... É o que eu falo com o Léo Figueiró e com todos os torcedores de Botafoguense. Eu acho que ainda para mim é uma aposta. Eu trouxe o Wesley Senna, Lucas Mariano, esse americano. Será que todos os jogadores vão render em alto nível até a final da temporada? Então isso é a grande pergunta. As principais peças ficaram, né? O Jamal, o Cauê Borges, o próprio Arthur Bernardo, igual você falou. O Diego Conceição, que foi talvez a grande surpresa
do elenco no último ano, Henrique Coelho também. Então, assim, é um time de jogadores que antes de chegarem no Botafogo, com exceção ali do Jamal, que era o mais consagrado, você tinha o Coelho, teve boas atuações, mas, a meu ver, a sua melhor versão foi no Botafogo. Arthur Bernardi, igualmente. Cauê Borges tinha tido uma boa temporada no Caxias do Sul, mas que, curiosamente, tinha aí o Léo Figueiró na comissão técnica, certo? Então, o Léo Figueiró tem essa... Tá chegando aí com a credencial de conseguir mudar o patamar dos jogadores, conseguir fazer jogadores renderem como não o fizeram em temporadas anteriores. E isso pensando principalmente nos nomes ali do Lucas Mariano e do Wesley Senna, que estavam um pouco em baixa, né? O Lucas Mariano não foi bem nas últimas duas temporadas e meia. O Wesley Senna também era visto como uma grande promessa, que está acabando aí esse prazo, entre aspas, dele ser chamado de promessa, né? Já era para estar rendendo um pouco mais do que está rendendo hoje. Eu destaco esses dois porque do Sommer e Borassini fizeram, a meu ver, também o que se esperava deles nos últimos anos, mas é um elenco com potencial, né? Realmente, como você falou, é uma aposta que pode render bem. Os times cariocas, né, tem aí o torneio regional, não é algo tão longo, né, tão estruturado quanto o Campeonato Paulista, mas já deu para ver o time em quadra, né? E você esteve em loco em algumas situações. O que dá para falar até agora do que o Botafogo já apresentou em quadra? Sim, eu consegui estar em todos os jogos do Botafogo nessa temporada até agora. Estadual aqui acontece só com 3 times, né? Além do Botafogo tem o Flamengo e Niterói. Um time muito bem. Léo Figueiró apostando na mesma saída que ele teve na temporada passada, principalmente quando a gente viu no jogo 5 lá contra o Pinheiros, em que ele usou Mike Anzalone, né? O Anzalone na 4, o Mike na 5. Aqui a gente está vendo até com muito mais qualidade do Sommer e Lucas Mariano em quadra juntos. Algo bem interessante. Lembrando que o Jamal não está aqui ainda, tá nos Estados Unidos, está voltando, mas está certo no Botafogo. O americano também não chegou. O Wesley Senna está machucado, com uma fratura, deve voltar só agora em outubro, mesmo no começo do NBB. Então, assim, a gente viu muito interessante esse trabalho do Lucas Mariano do Sommer, Paulinho Borassini, que era um cara que o Léo Figueiró já queria na temporada passada, um arremessador, um cara que tivesse um bom arremesso no perímetro. O Borassini vem para essa função praticamente, então é um bom jogador para pontuar do perímetro. O Botafogo mostrando em quadra ainda um padrão tático bem interessante por começo da temporada. Diego Conceição bem confiante, diferente da temporada passada, que ele chegou como dúvida e teve que se provar. Então, Botafogo muito bem mesmo nessa temporada, encontrando seu ritmo. Mas é aquele negócio, né? Como você mesmo disse. Em São Paulo, o campeonato é muito mais longo. Então, a chance dos jogadores ganharem o ritmo de jogo é muito maior. Aqui no Rio são poucas partidas, então é muito difícil opinar por 3, 4 partidas só que disputaram, para os dois lados. Mas o Botafogo muito bem nesse começo. Fábio, o que tem achado aí da montagem, das trocas de peças aí de uma temporada para outra do Botafogo? Eu acompanho, né, muito do que foi falado já, né, e eu gosto de ressaltar também que essa chegada do Paulinho Borassini, né, garante uma opção aí de armação muito boa, né, pro Botafogo, até levando em consideração na temporada passada, né, um questionamento que existia era até enquanto o Botafogo ia seguir tendo só o Henrique Coelho e o Jamal Smith, né, durante o NBB. Teve inclusive aquela lesão do Henrique, do Coelho no começo do NBB, que atrapalhou um pouco as coisas para o Botafogo. E com a presença do Paulinho Borassini, dá para se dizer terceira opção, né, que o Coelho vem até armando jogos no Campeonato Carioca. Então você tem o Jamal, o Paulinho e o Coelho ali jogando o que sabem, né? Consegue ter uma qualidade muito boa, né, nessa armação, nesse trabalho de passe, nessa linha de passe do Botafogo. E esses jogadores que chegaram aí pro Garrafão, basta a gente ver
que o Ansaloni fez uma temporada excelente aí no Botafogo, muito boa no Botafogo, com o Léo Figueiró, e já no Rio Claro ele já não vem fazendo a mesma coisa. Então, para você ver que o trabalho do Léo Figueiró tem assim essa tarimba aí de trazer um pouco mais, aquele é algo a mais para um jogador, e algo que o Lucas Mariano busca, né? Uma coisa que ele ainda não alcançou na sua carreira aí nesses últimos 2 anos e meio, vem tendo altos e baixos. No próprio Bauru, na temporada passada, teve boas médias até, mas teve aquela condição física ruim durante o NBB, tendo que treinar separado para ter uma melhor recuperação física. Então é um jogador que tem, né, esse histórico aí de dúvida, né, sobre se ele vai render ou não, e é um cara que já tem 26 anos, né? Com esses outros 2 jogadores aí de garrafão que chegam, né, o Dulf Sommer foi bastante importante no Paulistano, né, mesmo quando, embora ele tenha ficado de fora no título do Paulistano por conta de lesão, ele teve uma boa temporada 2017 e 18, e no 18 e 19 também foi um importante nome para a equipe do Paulistano. É um cara que ajuda também nessa condição aí de jogar na posição 4, né, para fazer esse trabalho junto com o Lucas Mariano. E chamou a atenção aí o que o Lipe falou, né, do Mogi e do Arthur serem os 2 alas, né, até o momento, né, vai ter o norte-americano também, ele não seria para essa posição, né, que você falou, e jogadores diferentes, com estilos diferentes de jogo, né, o Arthur e o Mogi. E até sobre o Mogi, a minha pergunta fica aqui pro Lipe, você acha que essa temporada do Mogi, depois de não ter ido tão bem, né, nas outras temporadas, você acha que ele pode render mais do que ele rendeu, por exemplo, na temporada passada, ou até mesmo quando estava na equipe do Flamengo? Não, Fábio, cara, eu não acredito. Eu não sou tão otimista como os torcedores querem que eu seja, mas o que eu vejo é que ele está cada vez mais perdendo espaço. É bom ressaltar, quem lembra, o Diego veio justamente para ser a reserva dele, do Mogi. Uhum. E o Diego literalmente ganhou espaço. Ganhou espaço a passo largo. Então, hoje o Mogi é a reserva e ainda assim, os jogos que ele entrou, ele não entregou o que a gente espera do Mogi. Aquele prospecto que foi para fora, aquele garoto que quase foi para a NBA, tá bem longe disso. O Mogi tem que se provar muito, muito, porque quem tá na frente aí tá na frente por muito espaço. Então, o Mogi é um garoto, é um jovem, não teve espaço no Flamengo, não por culpa dele, na minha opinião. Acho que o Flamengo tinha muitos jogadores, era muito difícil controlar minutos de jogadores caros, então eles teriam que entrar. Mas no caso do Botafogo ele teve a oportunidade. Vamos ver se nessa temporada ele foca mais, agarra mais essa oportunidade e ganha espaço. Porque a tendência, já foi discutido isso aqui no Rio de Janeiro, é que se realmente valeu a pena renovar com o Mogi. Será que não valia a pena talvez dispensar ele e contratar alguém? Então ele tem que realmente batalhar aí para poder garantir seu lugar. Ninguém vai fazer a piadinha do Mogi ter reforçado com o Alexei, com o Danilo. É tão clássica, tem todo ano, pô. Sempre você que faz essas piadinhas, Vané. Alguém tinha que registrar esse momento, né? Mas o que o Lipe falou é uma coisa interessante, né? Eu vejo, por exemplo, pelo lado do Guga. O Guga fez um bom trabalho ano passado e mesmo assim não permaneceu, e trouxeram alguém com cacife para ser titular para o lugar dele. Talvez o que foi questionado aí, que o Lipe falou, seria fazer a mesma coisa com o Mogi, né? Sim, perfeito. Você pode até encontrar um ala, né, de um nível melhor, até com o que se paga com o Mogi nesse momento, né? Acho que não é muita coisa, né, Lipe, tá pagando pro Mogi, mas no mercado dá para encontrar algum jogador de um nível aí melhor. Sim, perfeito. E o Botafogo podia muito bem, talvez se não encontrasse, com a chegada desse americano pode fazer também a posição na 3, se for o caso, se for preciso. O Diego também é um jogador que pode fazer essa posição da 3. Será que não valeria a pena talvez investir no garoto da base, que já está lá, é o garoto chamado Ian? Beleza, ele realmente
tem bagagem suficiente para poder assumir um time titular. Mas, pelo menos para um Botafogo que passa por crise financeira, seria muito bom para você economizar dinheiro. Então, isso são questionamentos que levantam, mas, claro, Léo Figueroa quis ficar com ele deve saber muito bem o que está fazendo. O Mogi, ele não tinha uma categoria, né, um espaço tão grande assim na época do Paulistano, mas ele ainda tinha lá seus minutos, né? Ele chegou a jogar aí quase 14 minutos por temporada. Por temporada não, na temporada 2016-2017. E era muito jovem, né? Tinha essa expectativa, né? Sim, a saída dele para o Flamengo não foi talvez por um Flamengo estrelado, né? Diga-se de passagem. Não foi talvez um passo maior do que a carreira dele permitia na época. Talvez se ele tivesse ficado desenvolvendo ali, jogando na temporada seguinte, subisse para 18 minutos, para 20 minutos, ele poderia hoje estar num outro estágio, né? Verdade, poderia. Mas a ida para o Flamengo é muito complicada. O Flamengo, na época, tinha ótimos jogadores, ele seria reserva do Marquinhos. E, se não me engano, ele tinha mais alguém ainda na frente. Então, é muito difícil. Se eu não me engano, posso estar errado agora, porque eu sou velho e perco minha memória de vez em quando. Mas o Marcelinho Machado estava nesse Flamengo que ele estava jogando. Então, eu acho, tá? Posso estar errado. Ele era a segunda ou terceira opção da ala. Era muito difícil ele superar. Então, era muito difícil. Tava assim, foi o último ano do Marcelinho como profissional. Foi o NBB 10. Foi o último ano do Marcelinho. Era o Marquinhos titular e o Marcelinho entrava ali com bons minutos. Como esse garoto ia ganhar minuto do Marcelinho Machado? Ídolo do Flamengo? Era impossível. Era literalmente possível. E assim, além disso, ele também não estava rendendo o que se esperava dele, né? Porque o Mogi nunca foi um craque na bola de 3. Nunca foi um belíssimo defensor. O que a gente esperava do Mogi era um cara atlético, um cara que tivesse boas infiltrações, como o MJ Hatch teve aqui no Flamengo, coisa que o Mogi não foi, então ele perdeu espaço cada vez mais. Jogaram juntos, inclusive, também. Sim. Tava no mesmo time do MJ, do Hatch, JB Batista, Humberto também estava nesse time, Pilar, então era um pouco complicado para ele mesmo. Né? Mas, seguindo aqui no debate, você mencionou a crise financeira do Botafogo, e esse era um assunto que era inevitável a gente entrar, né? Tanto a crise financeira quanto a crise política, que elas estão atreladas, né? Na situação do Botafogo. As notícias internas de bastidores políticos assim, do Botafogo, a gente geralmente fica sabendo justamente por você. Então, você podia dar um panorama geral aí de como tá a situação do Botafogo, como tá essa tensão no Botafogo aí às vésperas desse NBB? O que eu posso resumir para você, muito assim, é que tá péssimo. E, infelizmente, para tentar dar um contexto ao pessoal que está ouvindo, eu cito o caso do Vasco. E tem muito a ver, tá? O caso do Vasco, para quem lembra, acho que o Lucas lembra bastante até, na época, eu denunciei sobre o Aldatim, se realmente ia para a base. Naquele momento, o Vasco decide de ir para o NBB, porque vai pegar esse aporte financeiro da TIM, que é de 3 milhões de reais, e jogar no futebol de base. Supostamente foi isso, tá? Com essa adesão do Vasco da Gama, os diretores do Botafogo ficaram também incomodados. Pensaram, se eles fizeram isso, por que a gente também não pode fazer? Então, o Botafogo vive um momento que, se não me engano, no ano que vem tem eleição. Então, o momento político é enorme. Esse movimento de oposição, de bater hoje na quem está lá. E eu não vou nem entrar no mérito do futebol, porque eu não acompanho de perto, então não tenho a mínima ideia. Mas essa oposição é muito grande. Então, a oposição começou a cobrar. E saiu uma matéria num site especializado do Botafogo, dos torcedores, em que mostra que o Esporte Olímpico teve 9 milhões de reais de gastos. Então, obviamente, quando o Esporte Olímpico teve esse gasto, jogaram a culpa no basquete, foi o principal. E aí vem a matéria da Globo, em que revela que o basquete conseguiu 3 milhões e 100 da TIM para o basquete. O que tem a ver, obviamente, é que os diretores estavam loucos para pegar esse dinheiro da TIM e jogar no futebol. O problema é que esse dinheiro já não é dessa temporada. Da temporada passada também o Botafogo fez a mesma coisa.
A diferença é que o Botafogo vive um momento político. Então, tudo que foi feito na temporada passada está se fazendo nessa temporada, mas é claro, nessa temporada todo mundo quer ressaltar o lado ruim. Então o Botafogo vive uma crise absurdamente grande, onde os conselheiros, os diretores querem acabar com o basquete o mais rápido possível, querem pegar esse dinheiro que tem de patrocínio da TIM e jogar em outros esportes, e isso obviamente dificultaria ter a equipe do Botafogo jogando em nível nacional. Por quê? Porque o Botafogo, pelo que falam, pelo menos, o Botafogo chega até o final da temporada com 7 milhões de investimento. 3 milhões e 100 da TIM e mais 3 milhões e 900 que provavelmente entra no meio da temporada. Supostamente é o que dizem os diretores. Então, sem 3 milhões e 100 da TIM, não teria equipe profissional do Botafogo jogando no NBB. Então a crise é muito grande. Tão grande o suficiente que depois de uma vitória do Botafogo em cima do Flamengo, Léo Figueiró ressalta isso numa entrevista comigo, que ele parabeniza o trabalho do dirigente, esse tipo de coisa. A crise é muito grande. Muito, mas muito mesmo. Eu hoje falo para todo mundo, não consigo pôr minha mão no fogo se o Botafogo vai ter time daqui a 2 temporadas. Eu espero que sim. Como bom amante de basquete, eu espero que tenha. Mas eu não consigo colocar minha mão no fogo. A crise é pesada e a gente não sabe como vai ser. Imagino que vai ter time para essa temporada, normal. Eu acho que já conseguiu dinheiro, não tem muito o que fazer. Vai ter equipe nessa temporada, mas a pressão política é enorme. Bom, então tem uma série de perguntas então que sobrou para você responder, então, Felipe. A primeira, acho que mais simples. Este patrocínio da TIM é diretamente no basquete ou ela é um patrocínio para a instituição Botafogo que a diretoria, nas suas atribuições, resolveu alocar dentro do basquete? O patrocínio é para o projeto incentivado do Botafogo, o que é afirmado por vários dirigentes lá dentro é para o basquete. Então, supostamente, é um projeto incentivado que o Botafogo conseguiu e o dinheiro vai direto para o basquete, segundo os dirigentes. Certo. E o time do Botafogo tem muita história, mas esse ressurgimento profissional dele é recente, né? De coisa de 2, 3 temporadas atrás. Perfeito. Como é que era feito? O futebol não nadava no dinheiro antes do basquete chegar. Muito pelo contrário. Há 3 anos já havia acontecido a saída do Seedorf, o time já estava entrando em crise, muita gente já cobrando o Botafogo. Então, essa situação também não é culpa do basquete. Seria um oportunismo político, essas críticas na modalidade, né? Ainda mais é uma modalidade que faz sucesso, né? A 4ª melhor do país. Você resumiu tudo. Hoje, eu até falei isso numa entrevista para o Tabela Carioca, aqui do Rio de Janeiro, justamente isso. Hoje os dirigentes estão reclamando desse dinheiro, mas ninguém procurou esse dinheiro há 2, 3 anos atrás. Ninguém procurou esse dinheiro quanto o Botafogo mesmo, como projeto, quando jogava lá a Liga Ouro, em que o próprio Arnaldinho, um dos principais jogadores, era motorista de Uber, porque não ganhava salário. Lá atrás ninguém procurou esse patrocínio. Obviamente, o Botafogo, o pessoal do basquete fez o seu papel, conseguiu esse dinheiro, trouxe esse dinheiro do basquete. Agora, obviamente, em época política, a culpa cai no esporte como basquete. Dinheiro. Será que com 3 milhões e 100 resolveria o papel da base no futebol? Muito provavelmente não. Porque se a gestão é ruim, vai ser ruim com dinheiro ou sem dinheiro. Isso não vai mudar. Então, estão colocando culpa no basquete. Outra pergunta que fica e o vôlei? Quanto o vôlei arrecada de dinheiro? Ou não arrecada? Ou será que gasta dinheiro? Porque se for olhar o basquete, no final das contas, o basquete ainda está arrecadando. 3 milhões e 100 não paga a folha salarial do Botafogo, tá? Precisa realmente de mais dinheiro. Mas dizem, e assim afirmam diversos dirigentes do Botafogo, em que esse dinheiro entra no meio da temporada. E por isso que não precisaria do dinheiro do clube. Então aí fica um questionamento de disse-me disse. E isso eles vão ter que provar. Botafogo, que eu falo, e uma coisa que o Arnaldinho já falou isso para mim várias vezes, é verdade. O Botafogo tem uma história muito grande no basquete, tanto que o esporte ele está vinculado desde o nascimento do clube. Se alguém quiser procurar no Wikipedia, o Botafogo tem uma briga entre o Botafogo de Recatas com o clube de Botafogo, eles brigam num jogo de basquete e é aí que surge
a instituição Botafogo. E só para deixar bem claro para quem está ouvindo, né, esses valores que o Felipe está falando, de 3 milhões e 100, 7 milhões no total, são valores anuais, né, não mensais. O orçamento do basquete é tratado anualmente. Não teria dificuldade se entrasse 3 milhões e 100 por mês. Não, seria um negócio muito louco. Então, eu tenho uma última pergunta antes, Fábio. O projeto dos irmãos Moreira Salles afeta em alguma circunstância o Botafogo? O basquete do Botafogo ajuda, atrapalha ou é indiferente? Afeta diretamente. O Botafogo hoje ele não tem o marketing do Botafogo não é separado por modalidades, então não tem o marketing do basquete, é o marketing do Botafogo. Separando as instituições, principalmente o basquete, esse marketing ficaria vinculado só para o futebol e não trabalharia para a instituição como um todo. Então, a busca de patrocínio seria cada vez mais difícil e todas as suas negociações seriam difíceis. Então, dizem os mais pessimistas, e eu não acho que seriam tão pessimistas assim, que dependendo desse Moreira Salles, dessa toda a reformulação, provavelmente Botafogo, o basquete acaba. Mas aí a gente não sabe, isso é muita exposição, me disse, mas afeta diretamente. Só para explicar para quem está ouvindo também, esse projeto dos Moreira Salles, dos irmãos Moreira Salles, eles são irmãos torcedores do Botafogo e eles são zilionários. Na família já vem de uma tradição de trabalhar no mercado financeiro, em bancos, eles administram fundos de investimentos e eles, botafoguenses, apresentaram um plano para a diretoria para ser criado um fundo de investimento que salvaria literalmente o Botafogo, acertando algumas dívidas, e a parte do futebol do Botafogo, apenas o futebol, seria controlada por esse novo segmento comandado aí pelos irmãos Moreira Salles por um determinado período, acho que de 20 ou 30 anos. Então, foi baseado nisso minha pergunta. Recomendo, para entenderem melhor toda essa proposta de revitalização do Botafogo, principalmente do futebol, o vídeo do Biratã Leal, jornalista, comentarista da ESPN, que se vocês estiverem nos ouvindo pelo YouTube, eu vou deixar na descrição também o link. Fábio, pode levantar a bola aí, a sua pergunta que você queria fazer. Não é pergunta, não, é só uma observação que, bem mesmo que o Lipe falou de cheirar muito a Vasco, na situação que o Vasco teve nas últimas temporadas de questão política, né, uma coisa que a gente viu, né, no caso do Vasco, é bem provável, pode se acontecer isso também em outros clubes, principalmente nesses clubes futebolísticos, né, de massa graças ao futebol, como foi o Corinthians mesmo, tem essa questão da oposição ser contra, né, o basquete, porque teve esse retorno do Corinthians, foi já promovido pelo grupo ali do André Sanches, então tem essa situação também, né, todos esses clubes de futebol tem esse peso também de encontrar uma oposição que ela vai sempre, muitas vezes, defender o futebol, né, que seria o principal, o carro-chefe. Né? Acho que essa é a grande dificuldade dessas equipes de futebol, conhecidas pelo futebol, de se manterem dentro do basquete, dentro do vôlei, dentro dos esportes olímpicos, porque muitos conselheiros, muitas pessoas que têm algum poder ali dentro, ou que buscam algum poder com a eleição, sempre olham para o lado só futebolístico, né? Foi o caso, por exemplo, que aconteceu com o Palmeiras, que acabou o seu time profissional de basquete. E está com uma grana enorme lá e não voltou com o time. Sempre tem essa questão, né? Essa dificuldade para esses times de futebol. O Botafogo está mostrando mais uma vez que é sempre complicado, né? Ter tem sempre esse embate, né, do pessoal do esporte olímpico, do pessoal do futebol dentro do clube. Eu acho que esse foi uma das coisas que derrubou, né, o basquete do Vasco.
É uma coisa que, até mesmo no caso do Flamengo também, nas eleições do Flamengo, foi muito debatido, e no caso do Botafogo também não deixa de ser. É um pouco de teimosia, né? Cabeça meio retrógrada, de se realmente só olhar, achar que só o futebol importa. Eu tava tendo uma conversa com o Fernando Fernandes, do Basquete Palestrino, que é um perfil que acompanha o basquete do Palmeiras, porque, para quem não sabe, o basquete do Palmeiras não existe mais profissionalmente, mas a base ainda é muito relevante, né? Ainda nomes como Iago, Gabriel Jaú saíram de lá, por exemplo, recentemente. Eu fiz uma conta muito simples ali. Basquete, o futebol palmeirense, usando o Palmeiras como exemplo, já que você falou, tem um elenco enorme, recheado, milionário, muito caro. E alguns jogadores que não rendem e que recebem muito. Você pegar, anualmente o Daverson recebe 3 milhões e meio de reais. E é um cara que não rende há muito tempo e que não faz muita diferença para o Palmeiras. Um orçamento de basquete com 3 milhões e meio de reais ao ano, você não monta um time para ser campeão. É claro que não. Mas já é um time bem acima das garantias financeiras que a liga exige, né? Um time bem acima do mínimo, que essa temporada, se não me engano, foi de 1 milhão e 800 mil reais por ano. Então, o time de 3 milhões e meio poderia muito bem brigar ali no meio da tabela, pegar uma vaga no playoff e fazer um barulho. Mas preferem investir todo esse valor em apenas um atleta do futebol, que muitas vezes não rende. É realmente uma coisa que não me entra na cabeça. Como pode haver uma teimosia tão grande assim, de não fomentar o esporte, de não ver a marca do clube que você representa, que você dirige, em cada vez mais modalidades, cada vez mais mídias e nichos diferentes, certo? Porque não é todo mundo também que gosta de futebol. Eu juro que é algo que não me entra na cabeça essa situação. E quando o cinto começa a apertar, né? Começa a ficar, a crise financeira começa a aparecer, sempre cortam ali sempre naqueles que já não tem nada, né? Para fortalecer um pouco a equipe do futebol. Não, perfeito, perfeito. Só para fazer um adendo, o caso do Vasco é totalmente diferente, porque o caso do Vasco é literalmente incompetência da sua diretoria e de toda a instituição vascaína. Isso é um ponto. Né? O Vasco nunca procurou patrocínio, o Vasco nunca procurou ser um time regular e bom pagador. Tanto que os jogadores que foram para lá, como Guilherme Giovannone, Fúvio, Lucas Mariano, eles podiam até não saber oficialmente que não iriam receber. Mas jogadores que vieram antes deles estavam brigando na justiça. Até hoje, o Damian Palacios, que jogou a divisão de acesso, que foi fundamental para vencer Campo Mourão, para poder subir para a NBB, briga na justiça para poder receber. Então, o Vasco, só para a gente poder separar um pouco nisso, o Botafogo, a briga é totalmente política e o Botafogo faz esse papel, é um projeto interessante que está surgindo, novo, mas está surgindo bem. O Vasco foi totalmente incompetência. Sobre o que você falou, Lucas, sobre o Daverson, o pensamento do dirigente no clube de futebol é o contrário do seu, literalmente. Poxa, estamos investindo 3 milhões e poucos que era do Daverson. Quando o futebol tá mal, o cara pensa, pô, esse 3 milhões eu podia contratar um Daverson. Então, isso que pesa no lado do futebol. Daverson não, pô. Não, mas é complicado, é algo que realmente não me entra na cabeça, sabe? Eu tenho que me esforçar muito. Até nas análises que a gente faz, né, como jornalistas, a gente tem que ouvir os dois lados, mas também tentar se colocar nos dois lados, além de só ouvi-los. E me colocar no lado no pé na cabeça de um dirigente com esse pensamento, para mim é um esforço muito além da conta, mas muito além da conta. Realmente é complicado essa parte. Mas vamos voltar então, falar exclusivamente do basquete. Eu vou deixar mais uma vez claro para o nosso ouvinte, no momento da nossa gravação, o Botafogo ainda tem a vaga na Liga Sul-Americana, mas há a possibilidade dele disputar a Liga das Américas. Então, se você está ouvindo isso e o Botafogo já tiver com essa decisão, ficou mesmo na Sul-Americana,
ou for para a Liga das Américas. Quando gravamos, ainda estava indefinido. Há essa possibilidade porque o Guaros de Lara, da Venezuela, desistiu de participar da Liga das Américas. O melhor brasileiro, que não é mais Liga das Américas, né, é a Champions, fora da Champions é o Botafogo, e há essa possibilidade hoje. Mas fato é, o Botafogo vai ter uma competição internacional também pela frente, né, Lipe? E até por isso um elenco, além das substituições de peças, um elenco mais numeroso, né? Faz bastante sentido por conta desse calendário mais extenso, em pelo menos 3 ou 6 jogos, porque geralmente os brasileiros passam de fase nesses torneios, né? E são viagens longas, viagens complicadas, também tem que mudar o calendário do próprio NBB para que eles possam viajar, jogar 2, 3 dias seguidos e voltar ainda com uma certa tranquilidade. Então é interessante esse elenco mais numeroso, né? Não, perfeito. As contratações foram justamente pensando também nessa competição internacional. O Botafogo sofreu por causa de lesões. O Fábio até lembrou da lesão do Coelho no começo da temporada. O Jamal também já perdeu alguns jogos por causa de lesão. Cauê, na temporada passada, se não me engano, também perdeu alguns jogos importantes porque quebrou o dedo. Ansalone jogou com o dedo quebrado no final da temporada. Então, o Botafogo enche bastante a sua equipe, também pensando nessa competição internacional. E enche, igual eu disse, com jogadores que podem ser titulares, né? O caso, novamente, eu repito porque eu achei muito legal, foi o caso do Guga, né? O Guga era alguém realmente ali para revezar minutos e trouxe um novo titular, né, para o time que tem potencial para isso, que é o Borassini. Fábio, a gente está aí chegando já a quase 35 minutos, quase 40 minutos de gravação. Qual o seu último ponto aí, sua última observação, último tópico com o Felipe Souza sobre o Botafogo nesse podcast? Bom, aí fica, né, essa observação da disputa internacional, né? Foi até bom vocês lembrarem disso, porque aí você tem um trabalho melhor aí de alguns jogadores exigindo um pouco mais deles, né? Por exemplo, do Sommer, o Lucas Mariano, que são jogadores assim com uma idade assim não tão alta e que podem ou que ainda não mostraram a nível internacional um basquete interessante, né? Vai ser um desafio maior assim, pensando nessa questão aí de disputar um desafio, uma competição internacional com atletas que, embora o Lucas Mariano tenha aí jogado, por exemplo, com o Bauru, né, na Liga Sul-Americana, não tem tanta tarimba internacional para atuar, né? Talvez desses nomes da equipe, o Paulinho Borassini talvez seja um dos que tenha mais experiência de ter jogado internacionalmente, né? O Cauê Borges, eu acho que não jogou tanto assim, né? Por Franca ele não jogava tanto, e o Caxias do Sul também não disputou competições internacionais, então são jogadores que têm agora esse primeiro teste internacional, né? Para serem observados e serem testados de fato, né? Com a equipe do Botafogo. Não, verdade. Eu acho que essa é a intenção do Glorioso, saber também como os jogadores vão render numa competição desse tamanho. Eu acho que o NBB foi uma ótima prova dessa equipe, uma equipe que rendeu muito bem, conseguiu entender muito bem o que o Léo Figueiró pedia. Agora a competição internacional. Um título, acho que o Botafogo, esse título será muito interessante, não só pelo fato de ganhar, não só pelo fato de conquistar um campeonato, mas sim para diminuir essa pressão política. Imagina uma vitória, imagina um título, mostrar para todos que o Botafogo realmente tem frutos, rende frutos, seria extremamente interessante. E agora pensando no NBB, como é que você vê aí desse elenco aí? Se tem algum jogador, por exemplo, que pode surpreender uma galera aí por fazer um jogo melhor, por apresentar algo a mais, né? Uma surpresa para essa temporada,
e também onde que o Botafogo se encaixa aí, né, vamos pôr entre aspas aí, prateleiras do NBB, onde que o Botafogo se encaixa. Então, difícil apontar ali uma surpresa. Mas olha, eu posso queimar minha língua. Mas acho que o Lucas Mariano pode ir muito bem nessa temporada. Acho que ele tá com outro foco, totalmente diferente do que eu vi no Vasco da Gama. Ele emagreceu bem, tá forte fisicamente, ele tá entendendo cada vez mais que ele pode render muito mais do que ele rendeu nas últimas 2 temporadas. Acho que não ser uma surpresa, né? Porque a gente já viu o Lucas Mariano no Brasília rendendo muito bem. Mas pode chamar atenção. E eu acho que o Botafogo briga ali entre as 4 posições. Para mim é um time muito forte. Nessa temporada acho que nivelou um pouco mais, até porque muitos jogadores se mudaram de várias equipes. Não sei se o Franca continua tão forte como era na temporada passada, a mesma potência. Mas assim, se você tem Franca e Flamengo, Botafogo e sei, pode botar outra ali. Mas eu acho que o Botafogo briga realmente para chegar numa semifinal, no mínimo. Tem bastante time para pouca semifinal, né? A gente tem ali, todo mundo coloca Franca e Flamengo, que mantiveram a base, e a gente já sabe como jogam, quase que certos numa semifinal, a menos que por algum desastre eles se cruzem antes. E então restam 2 vagas, né? E são 2 vagas aí para Botafogo, para Corinthians, para Minas, aí um pouquinho mais abaixo também, a meu ver, para Pinheiros, Bauru e Paulistano, os próprios São Paulo. Então, vai ter muita gente aí de cara fechada no final da temporada, né? Não, verdade, eu não ponho Vai ter, né? Minas. Não, eu só não ponho Minas porque eu fico com o pé atrás, né, cara? Porque Leandrinho é muito bom, tem bons jogadores, mas será que vão render tudo isso em toda a temporada? Não sei. É a grande dúvida, né? Tem ali Tyrone também, que às vezes é um pouco explosivo. Vamos ver como vai funcionar esse time. Alex, claro. Vamos ver como vai funcionar um pouco esse time. Bom, Filipão, acho que a gente já deu para passar por tudo, né? Imagino. O espaço é seu agora, pode dar seu último recado, fazer teu jabá, dar sua mensagem. O espaço é teu agora, o microfone é seu, pode falar. Não, obrigado, Lucas, obrigado, Fábio, obrigado a todo mundo que escuta o podcast de vocês, porque o trabalho seu é, cara, fenomenal, sabe disso, sou seu fã, por mais que eu não fale isso todos os dias, porque a vida é corrida, mas a gente tem que dar valor para quem faz o trabalho aí no basquete nacional. São poucos que fazem um ótimo trabalho, então quando a gente vê alguém que faz um ótimo trabalho, a gente tem que dar parabéns, então parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem. Cara, meu momento merchan é o pessoal acompanhar o blog do Souza. Vai ter muita cobertura, principalmente das equipes cariocas, né? Porque eu vou estar em loco nas partidas. E é isso. Quem puder acompanhar, agradeço. Fábio, sua última palavra. Agradecendo ao Felipe Souza novamente, e ele até falou que ele está sempre aí no Campeonato Carioca, nos jogos do NBB pelo Rio de Janeiro, e ele está sendo praticamente o porta-voz do Campeonato Carioca, né? Porque como não tem transmissão do DAZN, não tem nenhuma transmissão, ele está sendo a principal fonte de informações, né, para todo mundo sobre o Campeonato Carioca. Então, agradecendo ele novamente, né? E a gente tem mais podcasts aí pela frente com ele também, e nessa edição nesses especiais do NBB, muito mais coisa pela frente. É isso aí, agradeço também demais a participação do Felipe Souza, mas só fazendo justiça também, o Garrafão Rubro-Negro também, com a Enéas Lima, e a Flá TV, que transmite alguns jogos do Flamengo também, estão nessa cobertura, não vamos esquecer deles não, assim como o Tabela Carioca também. Garrafão Rubro-Negro, inclusive, que estará conosco em episódios futuros desta série dos nossos podcasts. Bom, Filipão, mais uma vez, muito obrigado. A casa é sua, o podcast é seu. Espero ter muitas participações suas por aqui ainda. Espero vê-lo aqui no estado de São Paulo, nesse NBB, quem sabe em algum jogo do Botafogo, do Flamengo, no jogo das estrelas, quem sabe, né?
Como curiosidade aí, eu e o Felipe, acho que a última vez que a gente se encontrou foi justamente no Pinheiros e Botafogo, naquele jogo icônico que o Botafogo venceu, ao som da torcida cantando Bete Carvalho, que ela tinha falecido naquele dia. Foi uma situação bem emocionante também. A última vez que eu me lembro. Que eu fiz. A última vez que eu me lembro do Felipe Souza aqui. Rachamos uma pizza que estava muito boa depois também. Verdade. Bom, galera, amanhã temos o episódio sobre o Corinthians, com a participação do Luiz Araújo do Triple Double. Vamos soltar lá pelas 6 horas da tarde também. Se você estiver ouvindo esse podcast já em outubro, em novembro, em qualquer outra data, é só procurar no nosso site o nosso índice sobre o especial do NBB 12 que estamos fazendo, com todos os nossos conteúdos, não só os podcasts. Também ressalto, se estiver nos ouvindo pelo YouTube, se inscreve no canal e deixa também o seu like, que ajuda bastante a gente. Para fechar a frase de sempre, compareça ao ginásio. Essa temporada vai ser muito boa, com 16 times, e apesar das transmissões estarem completas, né, 100% das transmissões, deixa para conferir a transmissão de casa nos jogos fora do seu time, né? Quando sua equipe jogar na sua cidade, no seu ginásio, compareça, porque vale muito a pena. Me despeço aqui do Fábio Toledo e do Felipe Souza. Muito obrigado pela audiência, galera. Até a próxima e valeu!